noite, Elaine. Boa noite, Palominha. Então, vou fazer uma entrevista hoje pra Francisca. E a gente vai falar sobre um problema em Feira de Santana, que é o engarrafamento, Certo. entendeu? Aí eu vou fazer a primeira pergunta. Ok. Como a senhora enfrenta o engarrafamento com frequência em Feira de Santana? Nessa mesma pergunta, quero que a senhora fale em quais horários e locais onde isso ocorre com mais intensidade. Pronto. Em Feira de Santana, na verdade, o trânsito é um caos, né? Há anos e anos. Feira de Santana, cidade do interior que vem crescendo, né? É hoje uma cidade praticamente como se fosse uma cidade do interior, mas com o intuito de cidade grande. Por quê? Muitos carros, muitas motos, né? Muitos veículos grandes na cidade. O horário pior do engarrafamento são os horários de pico, né? Os horários antes de 8 horas da manhã, meio-dia, né, às 6 horas, 18 horas, que são os horários de engarrafamento, né? O horário que a pessoa vai para casa, que é chamado horário do ranche, né? Que vai almoçar, voltar para o trabalho. Às 18 horas, horário que todo mundo quer ir embora para casa. Então, o povo já sai de casa, já sai do trabalho desesperado porque quer chegar em casa. Então, o trânsito fica um caos, né? As vias praticamente apertadas. Eu moro na Artemia Pires mesmo. Hoje, a Artemia é um dos pontos principais da cidade de Feira de Santana, onde o engarrafamento é uma confusão terrível. Trânsito todo engarrafado, para chegar mesmo de moto ou de carro, demora, tudo travado, tudo parado. Isso é todos os dias nos principais horários, nos horários de pico para ir trabalhar, voltar para casa. Terrível. A cidade precisa ter uma melhoria nisso e, infelizmente, os governantes que tem na cidade, né, faz de tudo para dizer, promete que vai ter uma melhoria na cidade e a gente não vê essa melhoria no trânsito. Infelizmente, é isso aí que nós temos. E como é que o trânsito congestionado impacta na sua rotina diária? Impacta bastante, porque eu chego tarde no trabalho, para eu chegar mais cedo, eu tenho que acordar mais cedo, né, para poder chegar no horário certo. E aí eu acabo sempre batendo ponto no horário 5 minutos, 10 minutos a mais, porque esses minutos do trânsito engarrafado, parado, eu perco no trânsito. Onde o trânsito fluísse, eu ia estar chegando no meu horário cedo e não precisava estar acordando de madrugada para poder chegar no trabalho no horário correto. A senhora já deixou de realizar alguma atividade ou compromisso por causa do trânsito? Já deixei. Já deixei principalmente de fazer exames, que tem alguns exames que tem horário marcado para fazer, que tem que fazer antes da questão do sol, antes de 8 horas da manhã, e eu não cheguei na clínica antes desse horário, fiquei sem fazer o exame. O que a senhora acha que causa os engarrafamentos na cidade? Na verdade, muito dos engarrafamentos acontece por causa dos arredatários, né, que tem no trânsito, como pessoas que ficam para no trânsito, quando o trânsito para, que o sinal fecha, aí essas pessoas ficam no celular horas e horas. Aí o que acontece? O trânsito abre, o sinal abre o verde e o povo esquece do tempo no celular. Aí você tem que ficar, as pessoas têm que ficar buzinando para aquele motorista se alertar e sair da frente. A senhora já percebeu alguma melhora ou piora nos últimos anos? A que você atribui isso? Melhora, não vejo melhora nenhuma, não. Teve algumas ruas que me deu uma melhorazinha, porque fechou alguns retornos, né? Fechou alguns retornos para não ter aquele engarrafamento e não ter muitas paradas de sinaleira, né? Diminuiu algumas sinaleiras para não ter muitas paradas. E isso foi uma melhora, mas ainda tem muito que avançar. Então, que sugestões a senhora daria para melhorar o trânsito em Feira de Santana? A principal sugestão para melhorar o trânsito em Feira de Santana era contratar uma pessoa especialista, né, na área de trânsito. Colocasse um secretário exclusivo que estudasse, estudioso, que conhecesse o trânsito de Feira de Santana. Porque essa pessoa, esse sim, capacitado, ele ia ter como melhorar o trânsito de Feira de Santana. Abrir algumas ruas, aqui mesmo na Artemia tem várias ruas transversais que pode estar abrindo para desafogar e sair pela Nó de Cerqueira, né? Pode estar desafogando o trânsito da Artemia, né? A questão da duplicação, que não sai do papel, seria uma solução de se resolver, né? Algumas ruas transversais que poderiam melhorar sendo asfaltada,
com passeio para o pedestre, porque de uma certa forma tem espaço para o carro e para as motos, mas o pedestre também, ele fica sem uma proteção, porque as ruas são estreitas e tem muitas ruas em Feira de Santana que não tem passeio, né, para que os pedestres possam andar com segurança. Aí então fica se dividindo entre carros, entre motos, entre bicicleta. Então tem muito que avançar, tem muito que melhorar. Do que a cidade ficar preocupando em multar os carros e guinchar, deveria se preocupar em melhorar e ter uma educação, na verdade, né, de trânsito. Eu acho que também a questão de ter pessoas capacitadas, o pessoal do CMTT mesmo que fica multando o povo, deveria estar na rua fazendo educação de trânsito, né? Distribuir panfletos, né? Para educar a população, não usar celular quando estiver dirigindo, as pessoas não jogar papel na rua, as pessoas se comportar no trânsito, não ficar comendo faixa na rua, né? Tá na rua, tá transitando, fique na sua mão, não fica dividindo o carro no meio das duas faixas, não sabe, não tem noção de espaço. Então, esse tipo de coisa, educação no trânsito também, eu acho que valeria a pena também. Eu acho que seria uma grande mudança para uma cidade evoluir, já que Feira quer ser uma cidade grande. Então, por exemplo, no seu trabalho, que a senhora trabalha na indústria, né? A senhora acredita que há impacto na entrega de mercadorias por conta dos engarrafamentos? Sim, com certeza há impactos, há atrasos de entrega de mercadoria, às vezes tem serviços que não é feito por conta do tempo, do engarrafamento, né? E acaba ficando sem fazer. A gente sabe que por causa também de engarrafamentos, e nesse tempo que tá tendo chuva, né? Engarrafa mais e tal, alaga. Então, tem a pergunta aqui: quais são os principais impactos que os alagamentos têm causado no trânsito da cidade, especialmente em relação a engarrafamentos nas principais vias? Feira de Santana é uma cidade que ela não foi planejada para chuva, né? Quando chove, a cidade, vários bairros ficam alagados, aonde você não consegue enxergar os bueiros, abre buracos, abre crateras onde os carros caem, né? E fica difícil de transitar porque não consegue ver o que é que tem à sua frente, né? Fora isso, a gente tem muitos motoristas também que, infelizmente, Feira de Santana, não agravando a todos, muitos não sabem dirigir no tempo chuvoso. Sim. A senhora acha que a cidade tem infraestrutura suficiente para o número de veículos que circulam? Não, a cidade tem muito que avançar, tem muito que melhorar, com certeza. Então, o que a senhora acha das ações da prefeitura em relação ao trânsito? Para dizer a verdade, eu não vejo ação nenhuma da prefeitura em relação ao trânsito. Todas as ações que tomou de 2 meses para cá, da nova gestão que entrou novamente, né? Nova gestão, que é a mesma gestão do mesmo prefeito. Todas as ações que ele fez de ruas transversais, ele mesmo viu que não teve resultado nenhum e voltou para estacar zero, voltou ao que era. Obrigada, Laine. Muito obrigada, Paloma. Estou à disposição para qualquer mais dúvidas que tiverem a tirar, tá bom? Uma boa tarde, um bom trabalho. Boa tarde.